casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipoense, educação que acolhe e transforma. Muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindos à TVB. Já estamos no ar com A Casa é Sua. Gente, hoje o nosso programa tá gostoso, feito uma viagem. Já pensou? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque agora vamos falar sério e muito sério. É olho no olho com você. Bom, pessoal, agora vamos falar sério e muito sério. Nós estamos acompanhando, né, aí nas redes sociais um caso até de certa forma polêmico de uma influenciadora digital que ganhou muito dinheiro, que recebeu muitos patrocínios e que foi para um lado de levantar uma bandeira extremamente coletivista, que foi a Thaís Carla, na qual ela levantava a bandeira da aceitação do corpo, de se aceitar do jeito que você é. Porém, existe o que a gente chama, dentro da saúde, de marcadores biológicos de predisposição ou de doença. Uma delas é quantidade de gordura no corpo e marcadores biológicos. Isso nada tem a ver com a aceitação de uma pessoa que que não segue os padrões também, por exemplo, de alguém que desfila, de uma Gisele Bündchen da vida, mas que também não adentram um tipo de corpo que vai trazê-los também malefícios dentro da saúde. O que aconteceu com a Thaís Carla nos últimos meses? Ela assumiu que vai fazer uma dieta, vai fazer cirurgias bariátricas, porque ela já não estava no momento saudável. Ela, enfim, conseguiu dizer que ela já apresentava o que dentro da medicina se fala em obesidade mórbida, que é aquela gordura corporal que vai para dentro dos órgãos, inclusive um dos principais, o fígado, e que traz malefícios assim sem igual para a saúde da pessoa. Então, a circulação da pessoa não funciona bem, o coração daquela obesidade não funciona bem, o pulmão não funciona bem, a circulação sanguínea de todo o corpo e também dos vasos linfáticos não funcionam bem. Então, quando falam obesidade mórbida, é aquela que pode levar à morte devido a problemas cardiovasculares, a problemas de fígado, a problemas de funcionamento do organismo. E aí o que está acontecendo com a Thaís Carla? Ela está recebendo o hate de quem um dia abraçou. Ela está perdendo patrocinadores porque ela abraçava como se aquela obesidade mórbida fosse uma questão de aceitação, que quem não aceitava era preconceituoso. E aí ela batia de frente um paradoxo com a vida saudável e com a medicina. Então, quando se fala no que ela está fazendo agora e no hate que ela está recebendo, né, que são os famosos odiadores da internet, é porque ela balançou uma bandeira que uma hora, infelizmente, ia cair, tá? Não era preconceito contra o corpo dela, não é preconceito contra a obesidade. Inclusive, ela conta que ela fez uma viagem com as filhas para Orlando e ela não conseguiu, ela não tinha fôlego para participar com as filhas
o sonho dela de ir até Orlando, de ir até a Disney, e ela não teve fôlego para participar dos brinquedos. Nem todos os brinquedos conseguiam com que ela estivesse lá dentro, porque existia a quantidade de peso ali também daquele brinquedo e nada tinha a ver com preconceito. Tinha a ver com segurança dos brinquedos e na questão da obesidade mórbida tem a ver com segurança da saúde daquele indivíduo. Então agora, felizmente ela acordou para ver que não tinha relação apenas com preconceito e aí ela teve que vir a público e anunciar que vai fazer diversas cirurgias e que vai entrar numa dieta severa. E aí quando eu balanço uma bandeira da qual eu não posso sustentar, eu não posso colocar preconceito quando ele se bate com a saúde, o que acontece? Ela está sofrendo porque está perdendo patrocinadores, está perdendo seguidores, mas ela fala fidedignamente, com todas as letras, em todas as entrevistas. Eu estou fazendo isso pela minha saúde. Então agora ela reconhece que não é a questão de ser gordofóbico, é a questão de visualizar a saúde, tá? Quando existe um parâmetro, tanto para homens e para mulheres, você atingiu mediante a sua altura, né? A sua quantidade de peso, a quantidade de gordura corporal, então já é verificado pelos marcadores biológicos que ali pode trazer um malefício, como por exemplo o mal súbito, que estamos vendo tantos hoje em dia, até mesmo com pessoas que são atletas. Então serve de exemplo para que a gente não balance uma bandeira que não corresponde a o que se coloca cientificamente do bem-estar da medicina e da ciência. Olá pessoal, boa noite, estamos aqui na Casa é Sua e hoje eu vou receber uma pessoa assim sem igual. Para descrever esta pessoa que está aqui comigo, que está na minha vida há muito tempo, desde quando nós pequenininhos, nós estudávamos no colégio de freiras, e eu falo para ele sempre, assim, ele sempre esteve à frente. Ele nunca se adequou ali àquelas coisas que a gente vivenciava, que era, não que ele desrespeitasse, mas ele estava sempre questionando e era uma pessoa que eu olhava e dizia, eu quero ser igual a ele. E hoje em dia, ele está aqui em casa, né, tomando um café, tomando uma água comigo, exatamente porque eu preciso contar uma coisa. Quando eu estou muito cansada, voltando para casa, que para ir para minha casa eu passo em frente à casa dele, e ele está sentado no restaurante, eu digo, eu vou sentar também. Porque é sempre uma conversa boa, uma conversa edificante, é uma conversa que a gente coloca nivelada para cima, se discutir todos os assuntos sem que ninguém ali seja dono daquela pauta, sempre escutando o outro. E é uma pessoa que eu tenho uma satisfação inenarrável de estar aqui comigo, de ter aceitado esse convite para contar um pouco da sua vida. Silvio Andrade, meu amor, que meu prazer. Amor. Que bom tê-lo aqui, viu? Paulinho, que prazer, meu prazer totalmente meu de estar aqui com você. Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro bastante. Somos amigos, né? Desde criança, ela falou, né? Quando a gente era pequenininho já não fica da minha parte não, porque você foi grandão. Verdade. Mas agradeço demais o seu convite, é uma honra para mim estar aqui, parabenizar você pelo seu programa, parabenizar o Vinícius por esse sonho, né, que virou realidade dele, que a gente até se emociona quando a gente vê, né, o tamanho do sonho desse rapaz profissionalíssimo que é, e de ter um quadro e pessoas, né, junto a ele como você, que é a mulher maravilhosa que eu amo de paixão. A recíproca é totalmente verdadeira. Eu digo sempre, a gente sente a energia do outro que gosta da gente. Então eu sei que você sente o tanto que eu gosto de você, eu também sinto, né? Essa reciprocidade de amor. É uma troca. Eu costumo até sempre dizer que eu muitas vezes eu não vejo as pessoas em primeiro plano. Eu sinto primeiro as pessoas. Depois é que eu vou prestar atenção, né? Na cor do cabelo, no tamanho. Porque primeiro que vem pra mim é a energia da pessoa. Sim. Aí depois é que a gente caracteriza ela, né? Formalmente. Excelente essa questão, Silvio. E já tem pessoas que às vezes você olha e diz a energia tá mais baixa. A energia nesse período aqui não está muito bom. Com certeza absoluta. A gente quer ser um pouco mais sensitivo, né? E sensível, a gente consegue sentir de longe a energia das pessoas. Graças a Deus, porque senão a gente coloca a gente a favor de estar com as pessoas que a gente gosta, que a gente combina, né? A gente consegue interagir bem e também de não de ter raiva nem de nos afastar, mas simplesmente
Às Não vezes precisar sai estar daqui. com pessoas que não têm a mesma energia que a gente, que não combinam com a gente, né? Isso. Não necessariamente. Tem aquela questão que diz assim, que nós ficarmos do lado de pessoas que só concordem com a gente não é tão bom, a gente não cresce. Mas dentro dessa discordância, inclusive nós já tivemos, né? Não Com embates, certeza. mas momentos de discordância de alguns pontos, mas em que nenhum momento foi de desrespeito. Pelo contrário, né? Claro. Você pensa, é de crescimento. Claro, porque não existe verdade absoluta. Não existe. Não existe uma coisa que não existe absolutamente, é a verdade pura e simples. Ela sempre tem o meu lado que eu enxergo, o lado que você enxerga, e principalmente quando a gente está falando de ideologias, de opiniões, né? Porque o caráter, assim, é uma coisa que ele é ou não é, mas a personalidade, as opiniões, ideologias, isso é moldado de acordo, né, com o São tempo, moldados. com a família, com a escola, teu aprendizado, tua experiência de vida. É isso E que às vai, vezes né? a gente está ali acreditando numa situação, né? Tá dizendo isso daqui é o que funciona, passa o tempo, novas coisas aparecem e a gente diz, não, já não é mais desse jeito. Então, Exatamente. mudar de opinião é uma das coisas mais sensatas e né? Salutar, porque o conhecimento ele é feito de junção de partes, né? A forma como eu enxergo as coisas, mas eu não tenho um olho aqui nas costas, então a forma como você está enxergando, você me diz, ó, se vou lá atrás é assim, e eu também digo o que está atrás de você que você não vê, mas juntar e formar uma realidade, não é possível pra gente. Né? Silvio, que eu lhe apelido, não lembro de onde foi que surgiu esse apelido da gente se chamar de Tita, né? Mas coisa de infância. De infância, Tita, não sei, mas ficou. Né? Eu lhe chamo aqui, não é preciso lhe apresentar como Silvio Andrade, mas para mim você aí sempre vai ser o Tita. Tita, o Tita é a Tita. E Titinha, é isso que eu digo, né? Você sempre esteve à frente do seu tempo. É tanto que quando nós estávamos conversando, eu disse assim, Tita, tu é qual é o teu signo? É Aquário ou é Sagitário? E você se apresentou, quero depois que você fale sobre o seu signo, mas assim, você vem de uma família tradicional, né? Sim, o seu pai sempre muito trabalhador, sempre ali, não vou falar que era o conservadorismo pesado, mas uma família extremamente tradicional e você não é que quebrou, nem que teve discussões, mas que você foi além do que os seus irmãos, algum outro irmão seu saiu daqui de Ipu para estudar, para as coisas que você acreditava? Não, foi só basicamente mesmo Fortaleza, quando a gente foi junto com os pais e tudo, né? Mas da forma como eu sempre encarei a vida e essa curiosidade grande que eu tenho pela vida, pelas coisas, ali, né? Só eu mesmo. Uma ânsia de viver. Quando foi que começou a surgir? Uma ânsia de conhecer, desde sempre. Desde pequeno? Desde criança, que eu sempre tive muita curiosidade por tudo, de saber como era o funcionamento das coisas, como eram as outras culturas, como é que se vivia, como é que se... Sempre fui muito curioso para a vida. E muito profundo também nas coisas, porque eu gosto de entender as coisas de forma profunda. O raso, para mim, não me interessa. Verdade. Porque o raso tá ali, passou ali, tchau. Não, eu quero saber como a coisa acontece, o que é que ela é, qual é o sentimento dela, o que é... Enfim, porque raso não me serve. Eu gosto de entender as coisas profundamente. Assim como também eu gosto de sentir as coisas profundamente. Sou uma pessoa que eu amo muito, tá vendo? Eu odeio muito, eu gosto muito. Você é sempre bem intenso. Sou muito intenso. Apesar disso não orientar a minha personalidade nem a minha forma de agir pela vida. Porque quando eu digo assim, eu odeio muito, não, nem odeio ninguém. Mas se for para odiar, eu vou odiar muito, mas eu não vou prejudicar. Vou simplesmente admitir o sentimento. Porque a gente precisa admitir os sentimentos da gente. Nós não somos todos perfeitos, nós não somos só amor, né? Nós somos uma série de sentimentos juntos aí e que eles precisam ser reconhecidos, aceitos, né? E trabalhados. Né? Então, aquela coisa de que a sociedade manda a gente ser sonso quando a gente odeia, isso não se adequa a você. Não, né? Paulo, deixa eu te contar uma coisa. Conte, pronto, eu gosto dessa hora. É uma coisa muito séria, sabe? Mandaram a gente vir com máscara, sabe? Eu descaradamente vim sem nada na cara. Sabe, vim sem a máscara para o meio da vida. Pra vida, eu pensei que era pra cá. Eu digo pra cá, não. Pra cá não, eu era até contra máscara. Então vou repetir. Deixa eu te contar uma coisa, né? Sim. A orientação, talvez, né, espiritual, não sei, ou social da vida pra gente, por favor, é a gente vir pra vida de máscara, né? Porque a gente esconde muitas vezes nas coisas da gente. E caiu dizendo que eu perdi a dentro da máscara e pronto. Vai ficar aí. Eu sei mesmo, eu saio pela vida com a minha cara, com a minha personalidade. Mas são as melhores pessoas. São as melhores pessoas. A coisa mais chata do mundo é você estar sentado do lado de alguém e a pessoa que mais te bota pra baixo é aquela que diz que você tá sempre certo. Porque você... Não. Se for uma relação de amizade, de respeito, eu jamais vou concordar com uma coisa que eu acho que está lhe prejudicando. Não é questão de julgamento, mas se há algo que está lhe prejudicando,
o papel de seu amigo, com certeza, Verdade. tem que lhe dizer a verdade. Verdade. Sim, aí voltando nessa questão, qual é o seu signo, Tito? Você se descreveu muito bem, eu gostaria de escutá-lo. Sou ariano tonto, vivo de amor profundo, sou perecível ao tempo. Vivo por um segundo, perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Parabéns, viu? Parabéns. E você sabe que o grande amigo do Leonino é o Ariano, né? Ele, na amizade, se deu muito bem. Da match. Silvio, agora vamos lá. Você já esteve em vários locais, inclusive você já morou fora do Brasil, né? Qual foi o momento de decisão para você sair daqui do Brasil e passar? Você passou quanto tempo morando fora? Porque, na verdade, para mim, foram várias idas e vindas que eu morei, né, em vários lugares, né? Fora do Brasil, cada um foi, de certa maneira, uma circunstância diferente. A primeira vez que eu fui foi aquela grande fome e sede de mundo, né? Que eu sempre tive, né? Peguei, arrumei minhas trouxas e fui para Barcelona. Onde fui morar na casa de uma amiga nossa que conhece também, Sim. É a Margot, né? Filha da Dona Inacinha. É uma pessoa maravilhosa que eu amo de paixão, e os meninos também, o Mel, maravilhoso, todo macio. Então fui, recebi o apoio da Margot quando cheguei lá em Barcelona, né? E aí de Barcelona eu fui morar em Lisboa, porque eu tinha outra amiga também que morava em Lisboa, então fui morar em Lisboa. De Lisboa, eu fui morar em Madrid, por questões de estudo, trabalho e emocionais também. fui morar em Madrid. É importante, é importante. Então, eu morei em Madrid, aí depois retornei ao Brasil, aí morei no Rio de Janeiro, mas aí depois eu morei em Londres também, né? Fui para a Inglaterra, morei em Londres para estudar inglês também. E depois retornei para o Brasil de novo, e depois fui morar em Oviedo, que fica lá no extremo norte da Espanha também. Então você gostou mais da Espanha? Ou seja, Barcelona, Madrid, Lisboa, Oviedo e Londres. Aí morar, trabalhar, viver o dia a dia, vivenciar, estudar, tudo, né? Passear, perambular, também tem outros cantos aí, né? Mas queremos saber. Silvio, qual desses locais você mais se identificou ou mais te trouxe assim, lhe trouxe alguma coisa mais diferente, que realmente foi bem diferente da cultura brasileira? É diferente da nossa cultura, como é que eu posso dizer, Londres, sabe, a Inglaterra, se você for falar da questão cultural, Londres é muito diferente, né? A Inglaterra é muito diferente da gente, porque são pessoas bem mais conservadoras no sentido das relações, né? Como a gente diz, são frias, as pessoas têm a mania de dizer que o europeu é frio, mas não é frio, a cultura dele, é o jeito dele. Nós somos latinos, nós sempre somos latinos, então nós nos relacionamos pegando, abraçando, né? Demonstrando sentimento, né? Falando. E o europeu, geralmente, depende também do país, ele é muito mais reservado, né? Ele tem uma cultura muito mais, né, no sentido das relações e tudo. Isso não significa frieza, porque às vezes um brasileiro pode fazer muito mais mal a você do que um europeu, no sentido de, é tão frio, porque quando você fala de frieza, você acha que a pessoa é desprovida de sentimento. Exato. No entanto, não tem a ver com isso, é realmente essa questão. E, por incrível que pareça, o português, né, apesar de nós termos sido, né, explorados, colonizados, né, cada um com a sua concepção, eles são muito diferentes da gente também. Bastante diferentes. Apesar de a gente ter recebido toda essa carga cultural deles, né, e a presença deles aqui no nosso país, mas nós também somos muito diferentes deles. E o povo que eu vejo, que eu acho, que eu vivenciei na Europa, que mais se parece com a gente é o espanhol. O espanhol é latino pra caramba, sabe? O espanhol gosta de festa, ele gosta de conversar, ele gosta de conhecer pessoas, ele gosta é um povo, sabe, muito vivo. Certo? Silvio, mas desses locais, primeiro dos que você morou, qual é o que você acha assim que lhe modificou, que trouxe algum significado para você, que você leva, que você traz hoje em vida? Você não se apegou a nada? Eu sou uma pessoa muito desapegada, apesar de eu já ter dito que sou ariano e eu sou muito, né? Sim. Gosto muito de tudo, ou seja, sou muito intenso, mas ao mesmo tempo também sou muito desapegado nesse sentido, certo? Eu saio pela vida. Eu me apego às pessoas, mas não no sentido, né, desse apego, né? A gente pode até repetir, porque ficou um pouco confuso agora. Repita a pergunta de novo aí. Ficou confuso pra caramba no meu pensamento. Teve algum local que realmente lhe modificou e que você traz alguma vivência que isso te trouxe de... Cada lugar, Tita, cada lugar, sabe, ele traz um aprendizado pra gente. Cada lugar que você passa, as pessoas, né, as experiências, elas sempre trazem algo pra gente, né? Resta da parte da gente, a gente conseguir, né, compreender, conseguir aproveitar, né? Mas assim, das cidades que eu morei, Madrid é uma cidade muito especial para mim, muito.
Porque Por foi, quê? inclusive, a maior parte do tempo que eu vivi foi lá. Eu morei mais de 2 anos em Madrid. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar de forma muito mais profunda também a cidade, né? E estudei também, né? E tive relacionamentos e trabalhei. Ou seja, tive uma vida, sabe, onde eu pude realmente vivenciar a cidade, a cultura do país, as pessoas, né? Porque tem uma coisa também que, assim, às vezes, quando você sai do Brasil, para quem tem essa experiência, que sabe do que eu estou falando, às vezes, quando você sai do Brasil, você tem um pouco de medo, né, de estar, né, em terras alheias, estranhas, e aí você se volta para os brasileiros, corre atrás de brasileiro para poder viver. Aí onde está um pequeno erro, certo? Não porque o brasileiro não seja bom, não, nós somos maravilhosos, mas é porque aí você deixa de aprender, de conviver com outras pessoas. Tu tem medo, aí tu te apega aos brasileiros. Aí cansei de ver, brasileiro faz festa na casa de brasileiro, mas só anda a turma junto e tal. Não, eu amo brasileiro, mas eu não quero conhecer brasileiro. Porque eu quero conhecer outras pessoas, eu quero saber o que as outras pessoas pensam, eu quero saber, né, eu quero conviver com a Espanha, de verdade. Inclusive, e se eu me esconder dentro da casa de um brasileiro, eu não vou conseguir. Inclusive, um desses dias que nós estávamos conversando, eu lembro muito de você dizer isso, que quando você esteve em Londres, tem brasileiro que não trabalhou nada do inglês porque só convive com brasileiro. Esse é um dos pontos. Então, eu não conheci, por exemplo, na Espanha, usando todas as cidades que eu morei na Espanha, foram poucos os brasileiros que eu conheci que falavam espanhol de verdade. Porque o espanhol sabe, o portunhol, como a gente chama, sabe, é muito fácil de enganar. Muito fácil. É muito fácil achar que fala espanhol, né? Verdade. Porque tu mistura uma palavra com a outra e tal, e a gente se entende, né? Na verdade, a gente se entende, digamos. Mas falar mesmo fluentemente, você não fala, inclusive, essa é uma das grandes dificuldades, porque você só convive com brasileiro. Então, até a própria língua ela é sacrificada. Tu não consegue aprender porque tu não convive com as pessoas. Tu vai no trabalho, às vezes no teu trabalho não exige fala, às vezes você faz, né? Sim, como imigrante trabalha muito em coisa operacional, né? Então, é sobre isso. Na Inglaterra também, como você falou, que eu já lhe falei, né? Em Londres também conheci muitos brasileiros que não falavam praticamente nada, só se viravam mesmo. Pela falta da convivência, porque a língua, né, também é vivência, aliás, ela é vivência, e o aprendizado dela vem dessa experiência do dia a dia. É de você passar sufoco e não correr atrás de ninguém para traduzir para ti. É tudo arrumar um jeito, faz uma como é que a gente chama, né? Um aparato do som, uma mímica, faz uma mímica, alguma coisa, mas te vira, que ali tu vai abrindo teu canal de conhecimento, porque a gente aprende assim, na verdade. Sim, a gente realmente aprende na hora que você está sofrendo. Eu lembro, eu perdi uma conexão uma vez, que eu estava indo visitar meu filho, e precisei dormir na Alemanha. Imagina aí. Mas a dor faz a gente... eu acerto. E aí, como foi culpa da empresa, então eu ganhei a hospedagem e tinha que pegar o ônibus. Até hoje eu não sei como. Eu peguei o ônibus certo, eu fui pro hotel certo, cheguei e voltei na hora. Porque eu acho que é porque na hora que... Não, eu lembro que tudo no desespero, eu disse, calma, vou tomar uma taça de vinho, perfeito, e aí depois eu vou, pronto. Abrir a mente. Agora eu vou devagar, que não tem perigo, não tem... não tô no meio da, né? Não tô no meio da guerra, tô aqui num lugar seguro. Guerra, tá tudo ok, então vai dar tudo certo. E nós somos desses, né? Dos que se vira nos 30. Silvio, você trouxe pra gente aqui uma coisa fantástica, não é? Não só como único poense, acho que até Não, é poense mesmo, eu arrisco mesmo poense. E poense... eu encontrei muita gente. Mas até eu acho que tem poucos brasileiros, né? Eu sei que a gente teve o conhecimento, né, daquela época do livro, né, do Paulo Coelho, que tem até uma situação... Mas o que foi que você trouxe aqui pra gente que é simplesmente fantástico? Paulinho, isso aqui, aí, né, nossos amigos, né, que estão nos assistindo, né, que eu até esqueci de cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, pelo amor de Deus, que falta, né? É porque aqui a gente tá em casa. É porque a gente se sente muito em casa aqui, ó, à vontade. Mas tá todo mundo aqui, ó, na casa é sua, eu tô bem junto com você, viu? Pronto, que maravilha. Isso aqui que eu lhe trouxe, dentro das várias aventuras que eu já fiz na vida, né? Porque eu sou meio despeitado, né? Porque eu subi em cima da cabeça do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Eu lembro! Já saltei de paraquedas, né? Já escalei Machu Picchu, né? No Peru. Mas dentre as loucuras que eu já fiz na minha vida, que são maravilhosas, mas essa aqui que mais me enche de orgulho, certo? Que tô trazendo ela materializada aqui, né? Porque é a Compostelana, né? Isso aqui é a Compostelana, que se chama. Isso é um documento emitido pela Igreja Católica da Espanha, né? Pela Catedral de Santiago de Compostela. Que é um documento todo em latim, como você pode ver. Eu estou escrito em latim, não sei, não entendo nada aqui. Pode até ter me esculhambando aí, eu não sei. Capítulo, Hugo, a palavra tá certa. Brincadeira.
Enfim, mas assim, é um documento que comprova que eu peregrinei a Santiago de Compostela, né? Que é uma peregrinação que existe há séculos, né? Onde as pessoas peregrinam a pé, a cavalo, hoje em dia, né, também a bicicleta e tudo. Fantástico. Onde elas peregrinam até Santiago de Compostela, até a Catedral. De onde? De onde são várias rotas, tá? Certo. São várias rotas. Eu fiz o caminho mais tradicional, que é o caminho francês, que ele vem da fronteira da Espanha com a França, e aí ele atravessa a Espanha toda e a gente termina lá no extremo norte da Espanha, em Santiago de Compostela, né? Na cidade. E lá que virou local de peregrinação, Silvio? Sim, ele é um local é o mais conhecido, o mais tradicional do mundo, e virou esse canal de peregrinação porque supostamente os restos mortais do apóstolo Tiago, São Tiago, está lá. Inclusive a gente passa por trás do altar da igreja, a gente tem a visitação que a gente faz, onde a gente pode ver a urna onde supostamente estão os restos mortais do apóstolo de Cristo, né? Então é uma coisa muito... Até arrepia ali. Você vê os restos mortais do apóstolo de Cristo. É uma coisa muito forte. E ele o caminho, são vários, né? Como eu falei, esse que eu fiz, que foi o francês, que vem lá da fronteira da França até Santiago, ele era um pouco mais de 700 quilômetros para mim, né? Então, 700 e poucos quilômetros que eu percorri a pé, certo? Então, mas aí como eu vou te dizer, você me fez uma pergunta interessante para quem já foi peregrino, né? De onde começa? Geralmente a gente costuma dizer que o caminho ele começa sempre do dia que você sentiu vontade, sentiu o desejo dentro de você de fazer a peregrinação. Que lindo. É dali que se começa o caminho. Ou seja, pode ser da porta da sua casa, pode ser da sua rede, da sua cama, dali você começa uma trajetória rumo ao caminho. Se você tiver a oportunidade e quiser também, né? E fazer a peregrinação. Inclusive, o pessoal que está nos assistindo hoje pode fazer a pesquisa, né? Do Caminho de Santiago. Caminho de Santiago de Compostela. Tem muitas pessoas, né, que compartilham, acho que não tinha, né, na sua época, tanto esse compartilhamento em redes sociais. As redes sociais mas não eram tem gente que vai compartilhando, né? Isso, muita gente escreve livros, muitas pessoas. Eu conheci, então uma história muito interessante também, que eu conheci um senhor, um alemão, inclusive, que eu conheci, que a gente vai conhecendo muita gente durante o percurso. Sim. Mas é lindo o percurso porque, inclusive, a gente trabalha o desapego também. Porque às vezes você conhece uma pessoa maravilhosa, tem vontade de ficar ali com ela, de ser amigo. Mas tem que deixar passar, porque cada um tem seu ritmo na vida, né, gente? Cada um vai no seu ritmo. O Caminho de Santiago ele é impossível de fazer de forma coletiva. Ele tem que ser feito só você mesmo, porque daqui a 3 dias, por mais que a gente se dê bem, por mais que a gente tenha o mesmo ritmo, a mesma energia, daqui a 3 dias a gente começa sabe, você quer parar para ver uma coisa que eu não quero, parar, eu quero mais à frente. A vida, o caminho, ele vai te afastando das pessoas. Perfeito. Dessa forma. É uma grande metáfora da vida, né? E eu conheci esse senhor alemão lá no último dia, já quando eu estava na última cidadezinha para chegar em Santiago, que tem um albergue grande, todo mundo dorme lá, todo mundo que chega, passa o dia chegando, para todo mundo sair junto, sim, porque aí faltam poucos quilômetros, né, para todo mundo chegar junto na hora da missa do peregrino. Que é a missa que é feita todos os dias, especialmente para receber os peregrinos. Então a gente vai dali, a gente vai todo mundo junto. E lá eu conheci esse senhor, um alemão, ele tinha mais de 70 anos de idade, quase 80, tá? Nossa. Ou seja, o Caminho de Santiago não é a história de ser atleta e tudo, não, isso não existe não. É todo, cada um vai no seu tempo. Vi muita gente fazer isso, sabe, de mais idade também. E esse senhor, ele saiu da porta da casa dele para peregrinar. Ele saiu da porta da casa dele na Alemanha e foi até a fronteira com a França. Aí parou, devido à idade, lógico, né? Ele parou, aí retornou para casa, isso ele fez a pé. Aí depois retornou para casa, né? Lógico, de transporte, tudo. Aí quando foi no ano seguinte, novamente ele foi lá de onde ele partiu, de onde ele tinha parado, da fronteira da França, e foi até a fronteira com a Espanha. Parou, voltou novamente. No ano seguinte, ele foi da fronteira da Espanha, aí fez o resto, né? Peregrinou até Santiago. Né, a pé. Ou seja, ele fez em 3 etapas, mas ele peregrinou, realmente saiu da porta da casa dele e chegou, né, na Catedral de Santiago de Compostela. E nisso ele escreveu 3 livros. Em cada percurso desse ele escreveu um livro diferente. E nós temos um brasileiro também, né, que escreveu um livro muito famoso, um dos livros mais lidos do mundo, né, que é o Diário de um Mago, né, do Paulo Coelho. Né? Sendo que eu estava mostrando aqui, pronto, gente, ó. Explique, né? Para ter certificado. Para ter essa compostelana, a gente precisa comprovar. Não posso simplesmente chegar lá e dizer assim, eu fiz a peregrinação. Foi prova. Hoje em dia existem muitas maneiras, né? Mas a maneira tradicional é essa. Você tem que procurar um escritório que tem no mundo todo, tem esses escritórios, né, de associação de peregrinos. E aí você tem que fazer sua credencial, tá, do peregrino. E nessa credencial, você, em todos os lugares que você passa durante o caminho, você vai carimbando.
Você parou no restaurante para tomar um café, numa cafeteria, num bar, ou no albergue, você vai carimbando tudo, porque para estar mostrando a tua passagem pelos lugares, tá? Você tem que ir mostrando passo a passo. Todos os locais de carimba, né? Que você passou naquelas cidades, naquele... Eu Exatamente. até na hora que você estava me mostrando, eu vi aqui que tem Pronto, exatamente. né? Aí tem uma aqueles, Nossa Senhora Aparecida. Eu disse, sim, é outra história que eu tenho para contar, né? Eu quero saber. Foi em casa, né? Então bora contar. Sim, tá sim. Está em casa. Chego eu no pé das montanhas da Galícia, né? Sim. Que é a cidade de Santiago de Compostela, fica na província chamada Galícia, né? Lá na Espanha. Então, quando a gente vai entrando na Galícia, a gente começa a subir as montanhas. As montanhas altíssimas, maravilhosas e tudo, que, sem problema. Quando eu chego no pé das montanhas da Galícia para buscar um albergue para dormir, para começar a subir as montanhas no dia seguinte, eu encontro... O único albergue que tinha lá no local era o albergue Nossa Senhora Aparecida do Brasil. Aí eu me senti, né, logicamente, em casa, né? E quando eu chego, vejo logo a bandeira do Brasil, vejo logo a Nossa Senhora Aparecida, eu digo, ai meu Deus, que maravilha, que delícia. Que vai. Aí foi maravilhoso. Esse albergue era de uma família brasileira, né, que estava lá já há muito tempo com o albergue, mas, né, para não fugir do praxes, né, de ser brasileiro, foi lá que eu soube dessa fofoca que eu vou contar pra você. Porque brasileiro é fofoqueiro, né? Não tem jeito. Sim, não tem. Então foi lá, fofoca a história. Então foi lá no albergue Nossa Senhora Aparecida do Brasil que me contaram que o Paulo Coelho, né? Esse grande escritor maravilhoso, que ele, né, no Diário de um Mago, ele conta a história da peregrinação, né? A Santiago de Compostela. E ele não peregrinou, ele fez a pesquisa. Ele foi de carro, bonitinho, confortavelmente, passando nos lugares, pesquisando, né? Porque, lógico, era um artista, né? Então, na realidade, para ele passar aquilo que ele passou naquele livro, que é muito profundo, tudo que ele passa, mas ele não precisou fazer para passar porque ele tem essa arte, né? A gente pode perdoar, mas ele não fez. Ele não peregrinou. Também que eu me apaixonei por esse livro adolescente. Também, não, Paulo Coelho para mim é adolescência, claro. É um livro mesmo de adolescente. Então é isso, sabe? E assim, o bacana do caminho, desculpa, tô tomando sua fala, Paulinha. Não, você o bacana do caminho, você que é o dono daqui. É que você faz o caminho por vários motivos, né? Porque você pode olhar para mim, né? Os nossos colegas que estavam assistindo em casa, e dizer assim, pô, mas eu não achei que o Silvio era tão religioso, não vejo ele na igreja. Fazer a peregrinação, né? Mas não, gente, sabe? São diversos motivos que levam a gente a peregrinar a Santiago de Compostela. Dentre esses motivos, você pode ter, logicamente, um motivo religioso. Você é muito católico, você quer ver, né? Uma coisa que, independente de religião, te emociona por conta da história de um apóstolo de Cristo, né? Sim. Mas você pode fazer por história, porque você atravessa um país, né? Passando por muitas cidades, muitos pueblos, né? Como a gente chama lá, em castelos, ou seja, você vê a história, sabe, na tua cara, a história da medieval toda, sabe, da formação da gente da Europa e do Ocidente como um todo. Você pode fazer também por aventura esportiva. Tem gente que vai de bike, né, que peregrina de bike e tudo, né, se desafiando e tudo. Tem gente que vai por pesquisa, por história, por espiritualidade, no sentido não da religiosidade, não é religião, tô falando de espiritualidade. Porque dizem que o caminho, ele é muito místico, né? Dizem que o caminho é místico, na realidade. Você teve algum momento que você sentiu, assim, uma emoção? Todos os momentos. Todos os momentos. Mas eu entendi o que era o misticismo do caminho. Eu vou já lhe dizer. O que é que torna o caminho místico? É porque você passa tempo demais sozinho com você mesmo. Então tu tem capacidade, tempo sobrando para viajar dentro de ti mesmo, o teu autoconhecimento vai lá para cima, sabe? Tu começa a se conhecer, teus limites, tuas dores, teus pensamentos. Ou seja, tu imagina você passar um mês praticamente sozinho, só você mesmo. Nós não temos essa oportunidade aqui no dia a dia da gente, né? Você tá sempre com sua mãe, ou com o marido, ou com namorada, ou com colega de trabalho, ou seja, nós estamos povoados o tempo todo, sim, né? O tempo estamos inteiro. perto de pessoas o tempo todo. O tempo inteiro. E o Caminho de Santiago, ele te dá a oportunidade justamente de você se mesmar. Entendeu? Você passa muito tempo só você com você mesmo. E não existe, sabe, coisa mais terapêutica, mais mística, você tá entendendo, do que você estar lá no fundo, bacana, lá no fundo da tua alma, sabe? Você consegue ir. Eu sei que são coisas diferentes, mas você sentiu assim, esse misticismo mais no Caminho de Santiago ou mais aqui em Machu Picchu? Assim? Machu Picchu foi muito mais impactante porque era uma coisa só, né? E Machu Picchu ele é uma pancada, sabe?
Ele, como diz o poeta, ele quase arromba a retina de quem vê. Você não sentiu uma angústia não de subir por causa da respiração? O pessoal diz que às vezes é difícil. É complicado. Não, mas ali quando a gente chega em Machu Picchu, a gente já tem uns dias já de adaptação, né? Que a gente chega a Cusco, né? Aí em Cusco já tem uma altitude muito grande mesmo, então ali a gente já vai, né? Tomando chá de coca, chupando bala e tal. Sim. As coisas naturais, né? Que eles têm lá que ajudam a oxigenação no cérebro. Então você vai começando a se habituar. Mas, tipo, nos primeiros dias, você lá em Cusco, você não pode andar rápido, você não pode andar muito, sabe? Porque você não aguenta, não. Sabe, a dor de cabeça, tontura, sabe, a falta de ar, não dorme bem, é uma coisa bem complicada. Então, você vai se adaptando, teu organismo vai se adaptando aos poucos. Então, geralmente, quando a gente vai a Machu Picchu, a gente já está uns 3 dias no Peru, né? 2 dias, 3 dias, 4 dias. É quanto tempo de subida até chegar em Machu Picchu? Porque assim, a gente vai, por exemplo, de Cusco você vai de trem, normalmente de trem, para Águas Calientes, né? Que é um pueblozinho, né? Uma cidadezinha que tem bem já perto de Machu Picchu. Aí de lá você faz o caminhão, você faz as trilhas a pé, ou você sobe de ônibus mesmo, de van e tal. Existem, né, os transportes que vão de Águas Calientes para lá. Mas aí quando você chega lá, pra você ver como é engraçado, Machu Picchu, na verdade, ele fica mais baixo do que Cusco. Então a gente já está mais adaptado. Né? Sabe quando chega lá? E passa quanto tempo lá? É só um dia? É uma visitação de 2 horas, 3 horas no máximo de visitação. Mas ele é a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. Você falando que tem várias maneiras de subir, me conta, só porque às vezes o pessoal vai de jumento, mas diz que o jumento às vezes passa bem na beiradinha de uma vez, eu acho que eu ia a pé. Eu preferia confiar nas minhas maneiras de ser amiguinho pra cá. Eu não fiz dessa maneira não, eu fui da maneira mais confortável. Confiar em você mesmo. Porque lá mesmo, Machu Picchu, sabe, você não pode ir quem tem medo de altura, quem tem vertigem, não pode não, porque às vezes você tá visitando a cidade, porque é uma cidade antiga, né? Sim. A civilização antiga, maravilhosa, inclusive eles faziam coisas naquela época que são impressionantes. Então, mais além do que a gente hoje. Mais além do que a gente. Mas são mais à frente do que o nosso próprio tempo hoje. A gente vê em museus, por exemplo, lá em Cusco, eu vi museu de implante de dente de pedra. Nossa. Eles faziam implante de dente, eles faziam cirurgia no crânio e tudo. Cara, é incrível. Sim, hoje em dia, para construir uma casa, a gente fica tudo cheio de salitre, né? O pessoal construiu coisas milenares. Até hoje, lá tudo do mesmo jeitinho, a coisa mais linda do mundo. É impressionante. E você vê cada situação, cada coisa que, meu Deus do céu, é fantástico. É isso que me move, sabe? Eu adoro, eu me empolgo, sabe? Claro, e a gente nota a empolgação. E você falando naquela hora, né? Eu sou impulsivo, mas eu sou empolgado, né? Eu sou intenso, mas eu sou empolgado. Eu sou desapegado. É a característica de quem é intenso. Você ser intenso, você ama demais, na hora que esse amor demais, essa intensidade demais acaba, tchau. Você não consegue mais nem ver a pessoa, né? Até mesmo questão emocional mesmo também, por exemplo, vamos fazer de conta que a gente namora, nós estamos muito apaixonados e tudo. Mas chegou um momento que não deu certo. Fazer de conta que ontem foi o dia do namorado. Pronto, aí a gente conta que hoje a gente terminou, não deu certo. Aí. Eu vou pra casa, eu choro, 2 horas seguidas, amanhã eu acordo como se você nem existisse. Quero mais nem ver aquela pessoa. Mas não é nesse sentido não, de ter raiva, de assim, não, porque cada pessoa representa. Não é essa coisa, às vezes tem gente que diz assim, eu namorei 5 anos, mas não deu certo. Deu certo por 5 anos. 5 anos, deu certo por 2 meses, deu certo. Não dá certo é quando não acontece. Exatamente, aí não deu certo. Não deu certo. Você olhou pra pessoa, a pessoa nem te olhou, pronto, não deu certo. Pronto, você namorou 3 meses com a pessoa, por que não deu certo? Deu certo durante 3 meses. Eu acho que a gente passaria aqui 3 dias conversando, porque a gente vai de viagens, ao amor, à filosofia. Como sempre, onde a gente se encontra pra conversar. Como sempre, a gente é expulso dos locais, né? Nós somos a água, né? A água rolando nos pés da gente. Recolhendo nas cadeiras. Você recolhendo nas cadeiras e a gente fazendo de conta que não tá nem aí. Silvia, ainda só para finalizar essa questão da viagem, você tem alguma mania? Por exemplo, eu tenho a mania de sempre trazer imã de geladeira, né, dos locais. Você tem algum ou guarda só na memória para você? Mim é tudo, sabe? Tudo ali viveu. Até os souvenirs que eu trago para presentear pessoas, às vezes, né, quando eu faço algumas viagens e tudo mais. Você vê lá em casa, eu não tenho nada.
Eu já rodei quase todo, mas não tenho nada. Inclusive, olhando aqui, né, porque eu também já fui, logicamente, subi bem aqui na Torre Eiffel também, e tudo, mas não tem uma Torre Eiffel em casa. Mas a gente sobe de assim, não besteira, ali, não besteira. É porque eu sou apegado mesmo à vivência, sabe? Vivência, a experiência, né? não a sabe, vivência. ao detalhe. E a grande coisa, né, hoje em dia, quando a gente vê viajando, o pessoal tudo tirando foto e o que fica aqui na memória. Eu acho incrível, você perde toda a magia, todo o encantamento das coisas, tá preocupado com a foto, com tudo e tal. Não, a gente tem que viver. Depois ele tira a foto, que faz parte também, né? Lógico. Mas primeiro vive, sente, depois faz a foto. Às vezes a foto é só para mostrar, né? Isso. Eu fui. Silvia, assim, com esse seu espírito livre, tem até uma ligação muito grande com o seu trabalho, né? Fala um pouquinho pra gente aqui dessa sua questão, da sua escolha, do que você escolheu, e foi você que escolheu trabalhar. Eu lembro muito quando você estudava em Sobral, fazer o curso de administração, né? Isso, exatamente. E você era o melhor aluno lá, né? Eu não sei não, E não era daqueles que passavam 3 dias estudando, não. Era porque aprendia mesmo. Mas eu digo, hoje em dia, né? O seu trabalho que você trouxe, até você trouxe muitas coisas novas aqui para Ipu. Você é realmente a referência ali do Festival Gastronômico junto com a sua equipe. Mas acho que você trouxe esta questão aqui para Ipu. Como é assim, esse seu espírito livre lhe colocou de frente? Explica um pouquinho pra gente assim, sobre o que você trabalha hoje. Paulinha, assim, para começo de história, assim, eu sou a pessoa que eu só faço o que eu acredito, certo? Isso eu apanhei muito na vida por isso, porque nós somos muitas vezes obrigados a nos enquadrarmos, né? Na melhor profissão, na que dá mais dinheiro, não, você tem que fazer isso, tem que fazer curso tal, tem que fazer o concurso, e isso aí nunca fez parte de mim, sabe? Eu sempre fiz questão de teimar porque eu queria fazer uma coisa que eu gostasse. Porque eu só faço o que eu só acredito no que, né? Você tem que acreditar no que você faz. Tem que acreditar. Não tem como, você tem que acreditar. Então você tem que amar, tem que gostar do que você faz. Então essa sempre foi uma questão meio complicada. Então por isso que eu já fiz tantas coisas, né, diferentes na vida também, justamente procurando ver e saber o que é que, né, o que é que me move, né? O que é que me faz acreditar. Por exemplo, eu sou tão assim que eu só estou aqui com vocês, aceitei seu convite, não porque eu sou uma pessoa importante, não, mas no sentido do que nós estamos falando. Eu só estou aqui porque eu acredito em você como profissional, como amiga, acredito na TVB, no Vinícius, na equipe dele. Então, eu estou aqui porque eu acredito. Se eu não acreditasse, eu inventava desculpa. Não, depois eu passo aí. Depois a gente vê, eu tô com tantos problemas, né? Eu tô enfrentando tal coisa. Então essa é a condição número 1. Obrigada, muito obrigada, de todo o coração. Com certeza. E essa é a condição número 1 para me fazer qualquer coisa, eu preciso acreditar. Você pode me oferecer o maior salário do mundo, se eu não acreditar naquilo ali, eu não vou fazer não, porque eu não vou ter paixão, eu não vou ter tesão em fazer, não vai, né, abrir minha criatividade, não vai me motivar. Então eu não vou fazer a força de forma nenhuma. Você não... Então, quando eu voltei, trabalhei muitas coisas, né? No Rio de Janeiro, né? Na Europa e tal, em Sobral, em Fortaleza, enfim. Mas quando eu retornei para o Ipu, esse retorno me colocou dentro da gestão pública, né? No caso, quando eu voltei. Mas assim, também preciso lhe dizer, eu estive secretário, estou assessor, estou consultor, mas eu sou, o verbo ser para mim eu só uso como professor, certo? Então eu digo, eu sou professor, apesar de eu não estar em sala de aula, infelizmente, morro de saudade, não estou com tempo para sala de aula, mas é o que eu mais amo fazer. É trocar experiências, justamente para poder colaborar com a formação das pessoas, aprender com elas e tudo, a gente crescer junto. Então, tive muitos anos de experiência aí, né, dando aula em cursos de graduação e pós-graduação, e é o que eu mais amo fazer. Mas também me apaixonei pela questão da gestão pública porque eu entrei num projeto que eu acreditava. Então, como eu acreditei, né, então comecei como secretário adjunto de desenvolvimento econômico, né? Na época que fui convidado pelo Adriano Melo, nosso amigo, e aí ele era o secretário, eu era o adjunto. E aí daí para cá, depois eu virei controlador geral do município, ligado ao gabinete, depois fui secretário de turismo, né, do Ipu, e depois fui secretário de desenvolvimento econômico, né, titular mesmo realmente. E atualmente também, não sou mais secretário, né, logicamente, mas atualmente sou assessor em 2 municípios, né, Apuiarés e Guaraciaba do Norte. Sim. Sou assessor de desenvolvimento econômico. Sim. Nessas áreas. E também sou consultor do Sebrae. Estou consultor do Sebrae também, Sebrae Ceará. Então eu trabalho na região Centro-Sul, no Cariri, no Litoral Leste, onde caiu o contrato, né, no sistema para mim, eu faço porque eu sou consultor de desenvolvimento setorial, principalmente na área de turismo, na área de artesanato,
né? Então, atualmente mesmo, estou com um contrato com 16 municípios aqui no Ceará para trabalhar diagnóstico do turismo. E você está feliz com o seu trabalho? Amo, adoro, porque eu trago essa minha experiência de viagens também para dentro da técnica, lógico, não é só, né? Tu é secretário de turismo porque tu viajou muito, né? Não, são coisas diferentes. Uma coisa é ser turista, outra coisa é só ser profissional da área, né? São coisas diferentes. Mas aí é isso, eu faço o que eu acredito. Então, eu acredito na contribuição que eu dou como consultor do Sebrae, nas minhas áreas. Eu acreditava em todos os projetos que eu tive de construir, né, no município do Ipu, junto com a gestão, junto com a nossa equipe de trabalho, né, que foram, acredito, muitos projetos interessantes, na área de qualificação profissional, o próprio Menu Ipu, que o Menu Ipu ele não era só uma festa, né? Ele era a culminância de um projeto de desenvolvimento econômico junto às empresas, né? E junto à formação também de público, formação de profissionais também. Ou seja, era todo um conjunto de coisas que desembocava no Menu Ipu e aí a gente ia comemorar tudo que a gente já tinha feito, né? Durante o ano. E foram aí, durante quantos anos? Foram 5 Menus Ipu. 5 anos, né? Menus Ipu. É maravilhoso, uma experiência maravilhosa. O último com a Vanessa da Mata, né? Que trouxe gente aí de muitos locais. Sim. Foi assim, foi fantástico. Uma festa linda, né? Foi lindo. Uma festa linda. Lindo. E todas, sabe, milimetricamente. Todos foram, não é? Todos foram, né? Para cada momento, desde o primeiro sim. até mais assim, grandes Mas o último coisas. Foi maravilhoso. E porque assim, a gente já vai, a cada ano a gente ia, né, acumulando experiências e aprendendo mais. Então, quando chegou nesse último, nossa, aí já foi, sabe, perfeição não, porque não existe perfeição, jamais. É besteira. Mas já foi muito completo, né? Nós recebemos o selo, né, um selo o selo verde, né, de evento verde, né? Por conta de toda a questão da sustentabilidade que o evento, né, tinha, né, que ele propunha e tudo, enfim. Já foi... tudo milimetricamente, sabe, funcionando perfeito, sabe? Quase que perfeito, aliás, né? Mas foi muito bacana. Nós temos aqui um berço cultural muito bom a ser desenvolvido, né? Esse berço cultural, essa questão de sair mesmo. A gente tinha falado que não ia falar na questão, nós então estamos falando de política. Não, jamais. Estamos falando da situação. Se quiser falar de gestão, a gente fala, mas sem problema. É um berço cultural que o Ipu tem muito grande, como já tivemos, né, naquela época que tinha aqueles lançamentos de livros, né? E depois teve aquela questão cultural ainda numa outra gestão passada, infelizmente. Eu lembro sempre das pessoas que dizem o Ipu às vezes vira terra de já teve. A gente já teve, tem tantas coisas boas, né? E que isso fique, tomara que fique, porque é uma coisa importantíssima para a cidade, para trazer mesmo o turismo de volta aqui para essa cidade, na questão cultural. Quando a gente pensa em turismo, a gente pensa só em alguma coisa. A cultura que deixa a desejar. Eu, como consultor de turismo profissional da área, posso dizer tranquilamente. O turismo ele é a gente costuma dizer que ele é um guarda-chuva cheio de pontas, né? Exato. Então, quando fala de turismo, não é só uma cachoeira, não é só uma... Não, ele é uma série de fatores, certo? Ele é a comunidade da alegria com os saberes e os fazeres deles lá, que foram reconhecidos, inclusive agora, através do trabalho da gente de 2 longos anos, mas foi uma vitória grande. Eles hoje são IG, né? Que é a indicação geográfica, que é um título que você tem, né, internacional, inclusive, né? Nacional e internacional. Então, você está falando também do livro, de quem lança livro, você está falando do patrimônio histórico do município, você está falando lá do Museu do Friaquino, lá no Sertão. É uma série de fatores, são os eventos que acontecem, as expressões culturais, tudo isso é turismo. E é isso que salva, quando a gente vê a situação que hoje se está o Brasil, né, em termos de violência, em termos de agressão às mulheres, às pessoas, né, as pessoas mais vulneráveis, isso só vai ser mudado com a cultura. Com certeza. Com a cultura. Silvio, assim, é uma conversa tão que a gente nem imagina o tempo passar, né? Tanta coisa que a gente tem para falar, ainda tinha para falar sobre filosofia, sobre essa sua sensibilidade. Eu lembro de um dia que eu postei uma foto que eu estava comendo uma pizza de chocolate com vinho e uma pimenta, e você, como uma pessoa que avalia tal coisa, já estou vendo aí esse seu lado assim, então é muito bom sempre estar com você, porque é uma conversa deliciosa, é uma conversa para muito tempo, porque a gente vai de um ciclo, vai para outro, vai para a cultura, vai para a filosofia, vai para a arte, saiu daqui, que fantástico, né? Eu fiquei, já sabia que você tinha feito
o caminho, né? Mas nada como ver todos os seus carimbos, isso nos enche de orgulho, né? Desse poense pra frente que colocou as caras, que nunca teve medo. Você é um menino novo e já passou por tanta coisa, né? Claro que você é nova. Meu bem, eu tenho 150, tem hora que eu penso que eu tenho 150 anos. Eu ia dizer isso, é um menino novo que já tem tanta vivência, tanta história. Aquela coisa, tem dia que a gente tem 8, tem dia que a gente tem 80, né? Também Claro, depende muito e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu adorei uma hora que você falou assim, a gente precisa às vezes estar respondendo, né, a sociedade que nos cobra. É exatamente por isso que tá todo mundo indo pro psiquiatra. Todo mundo adoecendo. Porque precisando responder uma coisa do qual o seu coração não quer. Você tem um espírito livre, né? Você quer ser livre. Hoje em dia a gente precisa dar conta de todo mundo. Os julgadores estão na internet. Inclusive você tá linda aqui, a sandália linda. Muito obrigado. Né? Você é expedito celeiro. Pronto. Grande mestre da cultura cearense, seu expedito celeiro. Sim. Não foi em Fortaleza que você... Não, foi lá mesmo. Porque eu fiz um trabalho de turismo lá no Juazeiro do Norte, né? Então eu vasculhei a região também. Tem muita coisa linda. Pois é, assim que você foi chegando, eu digo, que lindo, o Silvio Andrade é o Silvio Andrade. E infelizmente, para nós finalizarmos, tem sempre aquela coisa de deixe uma mensagem. Silvio, fale o que vem ao seu coração, como pessoa sensitiva, né? Esse seu lado forte, quando você diz ariano, né? Então, esse homem arretado, esse nordestino arretado, que não nega seus valores, sua cultura, o que você acredita, né? Então, assim, não só aqui para esse programa, a casa é sua. Que prazer tê-lo aqui, prazer grande, viu? Prazer grande. Todo então, grande. assim... Não ver o tempo passar. Quando eu vim pra cá, depois que eu vim, sabe quanto tempo é? Porque eu não me importei, sabia pensar quanto tempo era, porque eu sei que a coisa ia rolar. E vai ser muito bom, né? Eu tenho certeza que todo mundo que tá em casa tá amando tanto. E eu espero que de outras vezes você venha para que a gente fale também sobre outros assuntos. Sim. Então, assim... Eu não gosto muito daquela mensagem, deixe uma mensagem, não. Que o seu coração... Não me faça parecer piegas. Pronto. Mas se nem com a boa é piega. Não, as cartas de amor são ridículas. São ridículas. Mais ridículo não seriam ridículas se não fossem cartas de amor. Mais ridículo seria quem nunca escreveu uma carta de amor. Isso. Então, mas sem ter a preocupação de parecer piegas, mas assim, é uma coisa que vem me tocando, me incomodando bastante hoje, essa situação que a gente vive hoje no mundo, certo? Nós estamos num período tão complexo, tão complicado, gente, de guerras. Nós estamos vivendo em guerras. Sabe? E assim, às vezes você acorda na tua rotina, levanta e trabalha e tudo, e às vezes não para enxergar o que está acontecendo no mundo. Certo? E como o mundo, né, como o efeito borboleta, como a gente chama, né, que tudo envolve todo mundo. Tudo que você faz, a menor coisa, ela repercute, ecoa. Então o que está acontecendo lá repercute na gente aqui. E o nosso sentimento também, ainda que a gente não possa fazer nada, mas você não pode fazer nada lá pelaquela guerra que está acontecendo. Mas vamos tratar do que nós estamos fazendo aqui, enquanto essa guerra não chega pra gente aqui, enquanto nós não fazemos essa guerra entre a gente aqui, certo? Então a gente precisa ter muito mais cuidado, muito mais amor, muito mais saber cuidado no trato entre a gente mesmo aqui. O que tem a ver guerra com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque trazendo essa concepção de que o mundo está tão problemático, tão complexo, se a gente não cuidar dentro da gente por dentro e cuidar das nossas relações por fora, sabe? Porque tudo é muito importante, as relações da gente, você, né, nossos amigos, família, as pessoas são tão importantes pra gente, a gente é tão importante para as pessoas, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né, com relação a essa questão de se relacionar com o outro. E isso dentro de um contexto de um mundo tão cruel, que dói. Quando você vê crianças morrendo de fome, sabe, como arma de guerra e tudo. Gente, sabendo, não falar de tristeza não, mas é sobre isso. Não, sabe? Mas é sobre isso. Mas é sobre isso. Condescendentes conosco, né, com os outros. A gente tem um pouco mais de cuidado, porque, sabe, infelizmente, se a gente não se cuidar aqui, a gente acaba também passando por situações tão sérias quanto muitos outros países vêm passando. Então a gente precisa de verdade, a gente precisa ser apaixonado pelo que faz, precisa amar o que faz. Imagina, eu estava vendo outro dia uma psicóloga falando, né, que ela fazendo a métrica da vida, né? Aí, até aqui, como se fosse, né, o 100% aqui. Aí até aqui você é criança, adolescente. Aí, a partir daqui você começa a trabalhar. Aí chega bem aqui, esse pedaço todo aqui da tua vida, aí que tu se aposenta. Aí tem só mais desse tanto aqui de vida, ou seja, tu passa
dentro do teu profissional, da tua vida profissional, a grande parte da tua vida. Então, como passar grande parte da tua vida fazendo uma coisa que você não gosta, certo? Então, essa é uma bandeira minha como profissional, como professor, que sempre foi, é da gente procurar fazer o que gosta. Quando você faz o que você gosta, você não chega em casa chateado, nem chateando ninguém, sabe? Você não esculhamba de ninguém na internet. Não, é só quem realmente não tem o que fazer. Quem se ama, que ama o que faz, né? Que encontra esse sentido, né? Do seu propósito, né? A questão de propósito na vida, né? Gente feliz não incomoda. Gente feliz não incomoda. Gente feliz não incomoda. Às vezes incomoda quem não tem a capacidade, né, de procurar a sua felicidade, né? Você falando em psicóloga, e eu estava conversando exatamente com a psicóloga, ela está falando isso. Tem gente que você vai incomodar, às vezes, pessoas com mais absoluto nada. Infelizmente, sabe? Mais absoluto nada. Tem uns memes na internet que eu amo também. Eu adoro, amo né? também. Aí tem um que diz assim, ó, se você tiver algum problema comigo, pô, vá tentar resolver, porque é seu problema. É seu. Isso. Você preocupa comigo, o problema é seu. Resolva você é um ser humano incrível. Um ser humano incrível. Nós todos somos. Não à toa que nós estamos vivendo na mesma época, nascemos na mesma cidade, tudo. Não, nós somos incríveis. Gente, eu não tô falando que ele é o tempo todo amor, paz e luz, não, viu? Tem dias que ele tá com raiva e ele diz, eu tô cansado, vão todo mundo pra sua casa, viu? Como dizia um amigo meu, Paulinho, ele diz assim, eu não desejo mal a quase ninguém. E como diz a música, né, também, dia estávamos na casa, vou contar essa, posso contar, né? Pode. Estávamos na casa do Silvio, aquela varanda maravilhosa, aquela varanda que todo mundo conhece, todo mundo bem. Ele, gente, é o seguinte, eu tô morto de cansado, cada um tem suas casas. Bora brincar de brasas? Já tá na hora que eu tô morto de cansado, então tchau. Amigo, que satisfação. Volte sempre, esse sofá é seu, viu? Maravilha, obrigado, tá, gente? Um abraço pra todo mundo, tá? Parabéns por essa coisa linda, essa sua casa linda, maravilhosa. Parabéns aos meninos da TVB, o Vinícius. E maravilha, fiquei muito feliz. O Vinícius amei. Braga também, além do tempo dele. Também, com certeza. É um garoto, também ficaria aqui fantástico. Pra gente ir até a madrugada de terça-feira. Depois me mandava buscar uma cervejinha ali também. Buscava depois do café, né? Veio um vinho e tudo. Gente, muito obrigada pela companhia e audiência e mais uma segunda-feira. Olha, te espero semana que vem, viu? Sempre aqui na TVB, às 8 da noite, às 20 horas de toda segunda-feira. A casa é sua, comigo, Paulo Aragão. Porque não se esqueça, aqui sempre a casa é sua. E a TVB é conteúdo para toda a família. Tchau, gente. Até semana que vem. Aguardo vocês, viu? A casa é sua, com Paulo Aragão. Oferecimento. Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipoense, educação que acolhe e transforma.